Olá, pessoal. Hoje é dia 26 de abril de 2021, são 15 horas e 11 minutos, e a gente vem aqui para mais uma reunião no contexto Parceria Biodiversidade mais Inovação e também do Fórum Permanente de Inovação a partir da Biodiversidade, né, sob aqui o abrigo da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. No encontro de hoje, a gente vai ter um assunto diferente, que não foi nem planejado para ser dessa forma, mas que acabou batendo com o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, né, que a gente vai ter questões relacionadas à governança em projetos colaborativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para começar a falar sobre o assunto, eu vou compartilhar rapidamente aqui só minha tela, e nós temos o nosso programa. Teremos aqui hoje, né, como palestrantes convidados, a Cláudia Vila Diniz, quem é diretora do Mining Hub, primeiro hub de inovação aberta no setor de mineração no mundo. O César Bonin, né, nosso colega aqui de longa data, gerente executivo de propriedade intelectual e assuntos regulatórios e gestão da inovação da Suzano S.A. E também o nosso colega Vinícius Bortolucci Roman, quem é sócio e diretor técnico da Neo Ventures, empresa especializada em iniciativas de inovação corporativa. Como a gente já sabe, né, o nosso programa é um programa relativamente curto hoje. Teremos aqui uma abertura, né, com os nossos presidentes, né, o presidente da academia, mas nem o professor Lauro, nem o professor Acácio, né, puderam estar aqui presentes hoje. Então, faço aqui com o papel de mestre de cerimônias, né, dando aqui as boas-vindas já a todos ao nosso encontro de hoje. A nossa agenda, ela é uma agenda bem simples. A gente vai ter apresentações de 15 minutos, né, Cláudia? Você me perguntou quanto tempo era, eu falei, não, deixa eu ver aqui como que vai ser, né? A gente vai ter, então, apresentações bem rápidas aqui, né? A gente vai começando aqui, né, 15 minutos cada uma delas, e ao final dessa apresentação, quando der ali próximo de 4 horas da tarde, a gente vai ter um espaço para interação bastante grande, que vai até 4h30, né? Se tiver que esticar um pouquinho, a gente pode esticar também, mas o nosso compromisso, né, sempre com todos, é a gente procurar trabalhar, né, dentro da nossa janela de horário prevista. Então, sem mais delongas, eu vou pedir então para o nosso colega, né, o Vinícius Roman, já compartilhar a tela, né, e teremos então aqui experiências da Neo Ventures. Vinícius, com você a palavra. Henry, obrigado pela introdução. Boa tarde a todos que estão aqui conosco nesse nosso bate-papo de hoje. É um prazer poder dividir aqui o painel com a Cláudia, com o César, profissionais que a gente já teve oportunidade e a gente vem trabalhando aí nos últimos anos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre quem somos primeiro, né? Quem que é a Neo Ventures e alguns projetos que a gente vem trabalhando no formato aí de projetos colaborativos, né? Os nossos hubs de inovação, né? Essa palavra ela ficou bem conhecida aí nos últimos anos, e trazendo um pouquinho aqui tanto assim de lições aprendidas, quanto também de dificuldades, né, que a gente tem nesses modelos, para que a gente possa ter um bate-papo mais enriquecedor aí ao longo aí dos nossos próximos minutos, né. Falando aqui um pouquinho sobre a Neo Ventures, né, quem somos. A Neo Ventures é uma empresa especializada, né, em programas de inovação corporativas. A gente já atendeu aí mais de 90 médias e grandes empresas, né, dos mais variados setores aí da economia. São mais de 13 anos de experiência do nosso time, né, na área de empreendedorismo e inovação. A gente brinca, né, estava bem no início ali ainda, a palavra startup era uma coisa relativamente nova, né, a gente falava muito de incubadoras, parques tecnológicos, mas a gente ainda não falava muito de aceleradoras, né, então a gente foi pioneiro, né, nesse movimento aqui no Brasil, junto com outros colegas. A gente teve a oportunidade aí de avaliar mais de 9 mil startups nesse período e apoiar o desenvolvimento aí de mais de 1.000 projetos e startups. A gente, às vezes, resume também tudo a startups, mas existem muitas empresas de base tecnológica, né? Existem muitos projetos científicos também que foram apoiados por meio aí dos nossos programas. E outro aspecto legal é que a gente apoia tanto os nossos clientes corporativos, quanto também as startups, né, os projetos que a gente apoia na captação de recursos das mais variadas fontes. A gente vem atendendo aí clientes de vários setores, né? A gente tem alguns projetos e eu vou detalhar um pouquinho mais um pouco da estrutura, né, de como que eles foram concebidos, que são os hubs. O Mine Hub aqui, vou deixar para a Cláudia, né? Com certeza ela tem bem mais propriedade, está à frente aí desde o início também da iniciativa, né? E coordena com maestria esse projeto, que eu considero hoje que é um dos hubs mais sólidos que a gente tem aí no nosso ecossistema.
Mas vou falar também um pouquinho aqui sobre o Icon Hub, que é um hub focado na cadeia da construção civil, o Dealer Hub, que é focado na cadeia de distribuição automotiva, né, os nossos dealers, o Fashion Hub, na cadeia da moda, temos aqui também o Silo Hub, focado no agronegócio. Então, vou dar uma pincelada na estruturação desses hubs, e além dos hubs em si, né, a Neo Ventures também trabalha com projetos individuais, né? Então, temos, por exemplo, o Mine Lab junto com a Nexo, o Inova VLI junto com a VLI, então a gente consegue atender tanto corporate de uma forma isolada, quanto também projetos colaborativos. A gente não é especialista, né, no setor, a gente é especialista numa forma diferente de fazer a inovação acontecer, e isso permite com que a gente tenha atuação desde mineração até energia, alimentação, lubrificantes especiais, entre outros setores que a gente vem atendendo. Quando a gente faz um recorte aí dos últimos 2 anos, né, a gente já teve aí mais de 3.700 startups apoiadas no período, com cerca aí de quase 1.000 desafios de inovação mapeados, né? Isso é muito importante, né, para a gente saber o que o mercado necessita, o que o mercado demanda, né, e como que a gente pode fazer uma oferta mais assertiva, e foram aí 355 POCs aceleradas nesse período. Trazendo aqui um pouquinho iniciativas colaborativas em operação, eu resolvi focar aqui em 3 hubs que a gente opera hoje. O primeiro deles é o Icon Hub. O Icon Hub é uma parceria entre o Sinduscon São Paulo e a Neo Ventures. Se vocês observarem, toda vez que a gente tem um hub em operação, a gente sempre tem um parceiro que ele tem muita propriedade no setor, né? Então, quando a gente fala aqui da construção civil, a gente ancorou esse projeto aqui junto com o Sinduscon São Paulo. Hoje a gente tem um contrato de parceria, tá? Neo Ventures com o Sinduscon, e esse contrato ele deixa bem claro ali papéis, responsabilidades, né? A gente tem uma estrutura de operação híbrida também compartilhada, né? Então não é só a Neo Ventures que tem mão de obra alocada dentro desse projeto, né? Dentro do Icon Hub, a gente tem papéis bem definidos ali do Sinduscon também dentro dessa iniciativa. E no início não é nada fácil, né? Quando a gente fala assim de tirar um projeto desse do papel, né? Às vezes é mais difícil você conseguir os 3, 4, 5 primeiros adeptos, né? Primeiros mantenedores do Hub, do que talvez crescer eles para 10, 20 ou 30 parceiros, né? Então, os desafios eles vão se materializando e evoluindo ao longo do tempo, né? E isso aí é uma prática bem interessante. E hoje a gente conta dentro do Icon Hub, né, com 7 principais mantenedoras, né, são empresas que financiam a operação da iniciativa, em troca, né, de um conjunto aí de benefícios que a gente oferta para esses players. E essas mantenedoras, né, elas firmam um contrato, né, e remuneram o Sinduscon. Então, se vocês observarem aqui, né, hoje quem tem a chancela, né, de todos os contratos do Icon Hub é o Sinduscon, e via a parceria, né, esse contrato de parceria do Sinduscon com a Neo Ventures, a gente é remunerado e essa remuneração ela varia também pela quantidade de mantenedoras, né? Então, a princípio, a gente setou um break-even do projeto, né? Qual que foi a estratégia nossa de lançamento do Icon Hub? A gente criou um centro de custo do projeto, a gente verificou qual que era a estrutura mínima necessária, requerida para a gente colocar essa iniciativa de pé, quais seriam as responsabilidades da ANEEL, quais seriam as responsabilidades do Sinduscon, criamos, né, os nossos pacotes comerciais e falamos, a partir de, por exemplo, 4 ou 5 mantenedoras, na cota A, B ou C, a gente tem o break-even do nosso projeto, né, receita mínima necessária para que o Icon continue em operação, e a partir daquele ponto a gente tem o lucro, né, e esse lucro ele é dividido entre Sinduscon e Neo Ventures. Algumas observações que a gente traz aqui, né, que nesse contrato de parceria, né, as responsabilidades elas são bem definidas, as mantenedoras aqui elas têm elas pagam, né, elas remuneram o Sinduscon com uma receita mensal fixa, a gente não tem diferentes planos, né, um plano único, e do ponto de vista de tomada de decisões, né, para onde que caminha o Icon, como que é feito o relacionamento com os nossos parceiros, né, sempre a decisão é tomada em conjunto, né, Sinduscon e Neo Ventures. Então, esse aqui é um primeiro caso aqui para a gente mostrar. Um segundo caso é o Fashion Hub. O Fashion Hub ele foi concebido como o primeiro hub focado na cadeia da moda, né? E quando a gente fala da cadeia da moda aqui, a gente está trabalhando desde fabricantes mesmo até
a ponta, né, até as lojas, até shopping centers. A gente vai ver aqui que a gente tem um pool bem interessante aqui de parceiros mantenedores na iniciativa. E o Fashion Hub ele foi concebido num formato diferente ali do Icon, né? A gente fez um contrato de parceria de novo, né, com duas empresas aqui que têm propriedade, né, que conhecem bem o setor da moda, que é o TS Studio e a 221 Consultoria, né? São duas empresas focadas no setor da moda. Só que a operacionalização aqui ela é mais forte do lado da Neo Ventures, né? Então acaba que hoje a gente tem mantenedor aqui, por exemplo, a Vicunha, Audaces, né? O Grupo Soma, já saiu uma notícia recente aqui que adquiriu, né, a Hering hoje, né, numa operação bem grande. Temos um shopping parque da cidade, temos a The Lycra Company aqui também conosco, né? E esses contratos eles são feitos direto das mantenedoras para a Neo Ventures. Então, a Neo Ventures aqui, ela é a operadora do Fashion Hub e a gente faz o papel que antes o Sinduscom fazia, né, que é de distribuir a remuneração aqui para o TS Studio 221. Então, numa lógica bem parecida, né, quando a gente desenhou o Fashion Hub, a gente definiu a estrutura de custo do projeto. A gente tem como se fosse dois sócios, né, dentro do Fashion Hub, que é o TS Studio 221 Consultoria. A gente opera todo o projeto e na hora que a gente fecha o período, né, a gente trabalha com ciclos semestrais, então fechou um semestre, a gente faz o acerto de conta do projeto, né, e a gente faz a devida distribuição aí de eventuais lucros aí para os nossos parceiros. Algumas observações desse modelo que a gente traz aqui, que as responsabilidades, né, tanto da ANEEL, TS, 221 Consultoria, elas são bem definidas nesse nosso contrato de parceria. A receita mensal aqui é de acordo com o plano assinado. A gente tem 3 planos principais dentro do Fashion Hub, né? A gente tem um plano que a gente chama de mantenedoras fundadoras, que a princípio a Vicunha, Audaces, Shopping Parque da Cidade e Lycra, que foram as empresas que acreditaram na nossa iniciativa quando isso era só um projeto, né? Estava só no papel. A gente tem a mantenedora, o plano mantenedora, que entrou agora o Grupo Soma no ciclo 2, e a gente tem um plano partner, né, que são empresas que participam de algumas etapas da nossa jornada, mas que elas não lançam desafios para o mercado, né? Depois a gente vai ver um pouquinho também como que funciona essa questão de lançamento de desafios, né? Isso está dentro do nosso combinado de entregas para com as mantenedoras. Todas as decisões aqui elas são tomadas em conjunto, né? Neo Ventures TS 221. A gente chegou a discutir alguns modelos jurídicos no início aqui de formalização desse projeto. Dentro do nosso contrato de parceria está previsto, né, a criação de uma SPE, considerando as 3 empresas, para exploração, né, comercial aí do Fashion Hub. A gente ainda não virou essa chave, né? A gente estamos esperando, na verdade, o projeto maturar mais um pouco, mas a gente já enxerga, já vislumbra aí a criação de uma SPE entre as 3 empresas parceiras. Perfeito, Vinícius. Só te avisar o relógio, tá? Tem 5 minutos faltando, tá, Vinícius? Quando a gente está em apresentação, às vezes a gente perde um pouco, né, o relógio. Mas legal. Muito obrigado, Henry. Já estamos chegando aqui na reta final. E um terceiro hub que a gente trouxe aqui, né, que ele tem uma particularidade um pouco diferente, é o Silo Hub. Esse hub ele está em fase pré-operacional, tá? A gente já tem um convênio, né, estabelecido aí, um contrato de cooperação entre a Neo Ventures, a Embrapa Gado de Leite e a FAPED, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento ali vinculada ao FJF. Esse projeto a gente ficou quase um ano, né, desenhando esse termo de cooperação junto com a Embrapa para poder viabilizar a iniciativa, mas a gente já tem também os primeiros mantenedores confirmados, né? O nosso lançamento do Silo, né, já dando um spoiler para vocês aqui, está previsto para o mês 6, né? A gente está trabalhando aqui no refinamento aí dos últimos mantenedores, mas a nossa ideia já é no segundo semestre colocar a iniciativa no ar. É um hub de inovação focado na bioeconomia, né? O agronegócio está dentro desse conceito, mas a gente está adotando uma abordagem um pouquinho mais abrangente. Ele vai funcionar dentro da sede da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. A gente tem um espaço bem interessante lá, né, com laboratórios aí, com mais de 80 pesquisadores da Embrapa, além de 2 fazendas experimentais que a gente vai poder usar para
apoiar os nossos projetos, né, de Coronel Pacheco mais a de Valença. Então, vai ser um trabalho realmente aí que a gente vai unificar, né, o conhecimento científico de ponta da Embrapa com a expertise da Neo Ventures, né, inovação aberta, mas todo o apelo do mercado, né, por meio das nossas mantenedoras e a inovação aberta junto a universidades, ICTs e startups, né, que vão estar trabalhando conosco. Todas as responsabilidades, né, das partes aqui, elas estão definidas no contrato de cooperação geral. Existem diferentes planos também que as mantenedoras podem aderir. Toda a parte de gestão administrativa financeira é feita pela fundação, né? Então a fundação é a guardiã aqui do nosso projeto, né? E as decisões são tomadas em conjuntos, né, entre a Neo Ventures e a Embrapa, né? Além desses 3 hubs, né, a gente tem outras iniciativas aqui que se assemelham a alguns modelos, né? Então, hoje a gente também tem o Syncades Tech, que é um hub focado no atacado e distribuição, junto com o Syncades, né, que é o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo. Esse modelo se assemelha bastante com o modelo do Icon. A diferença principal, né, é que o Syncades Tech, nesse primeiro ano aí de operação, o Syncades ele está bancando a operação para as associadas. E isso, né, gera algumas implicações ali interessantes, né? Por exemplo, gente que dedica mais, gente que dedica menos, como que a gente mantém a turma mais engajada nas iniciativas, né? Como que a gente faz upsell também do próprio hub, né? Para a gente poder ter novos produtos, novos serviços sendo entregues para os associados. A gente tem um outro hub, que é o Dealer Hub, focado na cadeia automotiva. Esse hub ele tem uma estrutura interessante também, porque a gente trabalha junto com os mantenedores por oportunidade, né? Então, se chegar um projeto que aparenta ser interessante ali para os associados, né, a gente pode criar uma estrutura jurídica, né, própria para exploração de uma determinada oportunidade, né? Então, a gente trabalha muito ali por oportunidade. E a gente tem o Mine Hub, que a gente apoia a operação, né? Eu vou deixar para a Cláudia, né, que é a nossa próxima painelista, explorar melhor essa iniciativa. Pessoal, então o tempo é curto. Desculpa, eu tive que passar um pouquinho rápido, mas seguem aqui meus contatos aí para a gente poder debater tanto hoje quanto após o nosso evento. Boa tarde a todos, muito obrigado. Perfeito. Então, Vinícius, então eu queria aqui pedir, né, o pessoal que está aqui presente, né, a gente já uma salva de palmas aí para o nosso amigo Vinícius, né? Obrigado, viu, Vinícius? A apresentação a gente fala que é boa quando é assim, né? É curta, a gente fica com vontade de saber mais e perguntar mais, né? Mas aproveitando a bola que aí, eu já passo diretamente a palavra para a nossa colega Cláudia Vila Diniz, quem vai, né, complementando, né, o que o Vinícius falou, vai dar um exemplo, que é o Mining Hub. Cláudia, com você a palavra. Muito obrigada, Henry. Muito obrigada a vocês, né, por permitir aí que eu entre na casa de vocês. É um prazer. Eu acredito que a maioria, assim como eu, está de home office. Então, muito obrigada por nos receber aí e permitir que eu fale um pouquinho sobre o Mining Hub. Muito obrigada pelo convite, Henry. Eu vou dividir alguns slides com vocês. Vinícius, muito obrigada pela referência aí. É um prazer para mim estar aqui junto com você, né, falando um pouquinho sobre o Mining Hub. E aí, é claro que o Vinícius pode entrar aí também e falar um pouquinho sobre como tem sido esse trabalho, como a gente está desenvolvendo esse trabalho de forma conjunta. Então, eu vou falar um pouco como que o Mining Hub funciona, porque aí a nossa estrutura de governança está muito ligada a esse funcionamento, né? Realmente, o Mining Hub é o primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo, e é com muito prazer que a gente está trabalhando esse setor para trazer um ambiente diferente, né? Então, a nossa proposta de valor hoje é ser o pilar de transformação do setor de mineração através da inovação aberta. E quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando tanto das áreas operacionais quanto das áreas corporativas. Então, é super importante também que a gente leve inovação para as áreas corporativas. Então, a gente representa, assim, a nossa proposta de valor por esse triângulo, né, que é levar a inovação aberta para as empresas como um todo e
transformar a cultura e o comportamento de cada uma delas, e com isso, né, com um ambiente colaborativo e super receptivo, que é o Mining Hub, a gente transformar a imagem e a reputação do setor de mineração. Aqui, rapidamente, eu vou explicar para vocês exatamente como que a gente funciona, né? Aí vocês vão entender um pouco da governança do Mining Hub, como que é esse ambiente colaborativo que a gente trabalha, né? Então, aqui, eu gosto demais desse desenho, a gente chama ele do desenho das bolinhas, mas as bolinhas mostram exatamente como que a gente funciona, tá? A gente trabalha com o setor de mineração, então a gente pega os desafios que são comuns a esse setor, traz para dentro do Mining Hub e, através dos nossos programas de startups e empresas de base tecnológica, né, que o Vinícius colocou, mas são basicamente startups e empresas de tecnologia que trabalham juntamente conosco, e a gente compartilha todos esses desafios com todos os atores da cadeia do setor de mineração, né? Então, a gente compartilha esses desafios com fornecedores, com startups, com governos e com universidades e institutos de ciência e tecnologia. Passando muito rapidamente, assim, por que startups, né? Quando a gente começou a criação do Mining Hub, quando você dá uma olhadinha nos desafios que são comuns ao setor de mineração, eles são comuns, eles são antigos, né? Quando vocês virem as temáticas que a gente trabalha, vocês vão entender e vão dizer para mim, quem conhece o setor vai dizer, Cláudia, mas esses desafios não são novidade alguma para ninguém. Várias das mineradoras já trabalharam individualmente nesses desafios. Então, a busca por startups, por universidades, institutos de ciência e tecnologia, é que eles possam trazer um novo olhar para esses desafios, soluções vistas de uma nova lente, né? Através de uma nova lente. Então, a gente divide, compartilha com essas startups através de editais e do nosso site, que eu convido vocês a visitar, né? Que é o mininghub.com.br. E lá tem todos esses desafios que a gente vem trabalhando, todas as temáticas que a gente vem trabalhando no nosso programa carro-chefe, que é o MStart. Né? E aí, com as universidades e os institutos de ciência e tecnologia, a gente criou um programa no final do ano passado, chamado M-Science, onde a gente divide todos os desafios que são mais complexos, né? Os desafios do hard science, aqueles desafios que você não consegue resolver sem uma ciência fundamental, né? Sem um tempo maior, um investimento maior, né? Todos os nossos programas, eles têm um prazo, e, em geral, eles são rápidos. Eu rodo 2 programas por ano, então, as startups elas têm entre 4 e 5 meses para trazer uma solução para aquele determinado desafio. Mas, quando a gente fala de um desafio de hard science, a gente precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de investimento. Então, a gente pega todos esses compartilhamentos e as soluções desenvolvidas durante esses programas, traz de novo para dentro do Mining Hub e volta para o setor de mineração com soluções que, em geral, são de alto impacto e baixo investimento. Mas, junto com a solução, a gente traz também a transformação, a cultura, o mindset ágil e o conhecimento, né? E tudo isso nos leva a pensar e trabalhar o futuro da mineração, né? Porque um ponto super importante aqui, quando a gente fala de governos, essa interação com o governo, ela não fica limitada aos governos das áreas em torno das mineradoras, né? Em torno das áreas operacionais, né? As comunidades que estão ali. Mas a gente tem tido interesse de governos de vários países do mundo, inclusive Israel, Reino Unido, Canadá, Alemanha, para trazer novas tecnologias para dentro do Brasil, para trazer novas startups para dentro do Brasil. Isso foi um ponto positivo com relação ao trabalho virtual, ao trabalho online, que hoje a gente, né, 2020, o Mining Hub se reinventou, e hoje a gente trabalha totalmente online, né, junto com as mineradoras, fazendo o desenvolvimento de provas de conceito dentro das áreas operacionais, sem as startups irem nas áreas operacionais, e quando vão, é uma visita ou 2 no máximo, porque as áreas operacionais têm trabalhado também de forma virtual com as nossas startups. Tá? Então, foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu junto com elas. Isso tudo nesse ambiente colaborativo e super receptivo.
E aqui, para vocês entenderem a nossa governança, é muito interessante vocês pensarem no que a gente é, né? Assim, eu vou passar muito rapidamente por isso aqui, porque nós somos uma iniciativa de inovação aberta que faz conexão, colaboração e empoderamento da inovação no setor, né? Num ambiente de trabalho neutro, colaborativo, com propósito de troca de conhecimento. E aí, quando a gente parte para o que a gente não é, aí vocês vão entender a governança do Mining Hub. O Mining Hub hoje, ele funciona, eu posso mostrar isso aqui para você, que é melhor, né? A gente tem 25 mineradoras associadas, grandes, pequenas, isso para nós não faz a menor diferença. E 13 fornecedores associados também, fornecedores sempre do setor de mineração. A gente é um hub focado no setor de mineração. E quando a gente volta aqui para o que a gente não é, né, é que a gente vai estabelecer a nossa governança, né? A gente não é uma câmara comercial, então, apesar da gente ter fornecedores e mineradoras em um mesmo ambiente, a gente não permite que a conversa entre eles seja de caráter comercial. A gente está falando de inovação. Então, projetos de inovação, conversar sobre possíveis inovações que estão sendo desenvolvidas, conversar com as startups que a gente traz para desenvolver os nossos programas, isso é permitido, mas comercializar e falar sobre produtos de prateleira, não. A gente não faz sobreposição de atividades com outras entidades, tipo o IBRAM. Né? O IBRAM, hoje, todas as nossas atividades administrativas, elas ocorrem dentro do IBRAM, mas a gente tem um conselho à parte. Então, a gente tem um conselho diretor que é composto pelas mineradoras que são associadas ao Mining Hub. Tá? Então, a gente também não faz nenhuma sobreatividade com outras entidades, né? Nem com o IBRAM, a DIMB, nada, nenhum outro sindicato, nada disso. E a gente também não faz interface política, apesar da gente ter vários governos que gostam de trazer startups e gostam de trabalhar com o Mining Hub, a gente faz um trabalho colaborativo, um trabalho muito voltado para a inovação. Então, interface política, vamos supor, então vamos trabalhar a lei de incentivos fiscais, então vamos envolver o Mining Hub. A gente super agradece, a gente participa como uma inovação. A gente fala sobre inovação, mas todo o contato político a gente entrega para o IBRAM. A gente não faz interface política. Então, se alguém quer conversar sobre lei de incentivos fiscais, esse assunto é com o IBRAM, não é conosco. Né? Qualquer outro tipo de política pública também. A gente não é um centro de P&D físico, ou seja, a gente não tem todos aqueles equipamentos, né? Por quê? A gente trabalha com vários temas, várias teorias, então várias disciplinas, a gente teria que ter um centro de pesquisa enorme, e para isso a gente faz convênio com as universidades, com os institutos de ciência e tecnologia. Então, de novo, a gente não é um centro de P&D físico, a gente não é uma aceleradora, tanto que quem operacionaliza uma boa parte dos nossos programas, nem todos, porque tem uns que a gente mesmo roda, é a Neo Ventures, então os principais são operados por ela, que é o MStart e o MSpot hoje, né? E a gente não faz uma aceleração da startup. Existe sim um investimento da mineradora no desenvolvimento daquela determinada solução, no desenvolvimento da prova de conceito, mas esse investimento ele é feito no desenvolvimento dessa prova de conceito e não na startup. Né? Um dos pontos principais e um dos princípios do Mining Hub é que a mineradora ela não investe na startup, ela investe no desenvolvimento da solução daquele desafio. E toda a propriedade intelectual, todo o conhecimento gerado durante o desenvolvimento dessa prova de conceito, ele pertence à startup. Então, é um programa que a gente chama de IP Free e Equity Free. Então, todas as soluções que são desenvolvidas dentro do Mining Hub ou dentro dos programas do Mining Hub, todo o conhecimento gerado não pertence ao Mining Hub, nem às mineradoras que estão fazendo investimento no desenvolvimento daquela solução. E nenhuma das empresas associadas ao Mining Hub pode comprar, durante o desenvolvimento da POC, pode comprar nenhuma ação das startups que estão trabalhando dentro daquele ciclo.
tá? Isso é super importante de dizer, né? E aí vocês começam a entender, então, toda a nossa política de governança. A gente tem, então, um conselho diretor, que é composto pelas mineradoras associadas ao Mining Hub, que é diferente do conselho diretor do IBRAM. Abaixo desse conselho diretor, a gente tem um grupo de coordenação para fazer toda a aprovação fiscal e de onde que a gente vai, quais os programas que a gente vai criar e tudo. É um centro colaborativo, é um hub de colaboração, todas as decisões são tomadas em conjunto. A gente tem também um grupo de planejamento estratégico, e eu, que sou a diretora do Mining Hub. Então, as minhas ações, as minhas decisões, elas partem do princípio também colaborativo, elas são baseadas em decisões que são tomadas em conjunto com o grupo de coordenação e com a direção do planejamento estratégico. Eu faço parte desses dois grupos, então eu levo as necessidades do Mining Hub e a discussão do futuro do Hub ocorre dentro desses grupos, que acabam levando para o conselho diretor, né? Então, é uma governança muito diferente dos hubs que o Vinícius apresentou, né? Mas é uma governança e um modelo que tem feito bastante sucesso, até mesmo com outras indústrias, né? A gente, o ano passado, tanto virtualmente como antes da pandemia, a gente recebeu várias empresas de outros setores, né? Do óleo e gás, até do setor hospitalar aqui de Belo Horizonte, da área de saúde. Eles nos procuraram para entender o modelo de negócio do Mining Hub, né? E como que a gente trabalha, tá? Então, assim, muito interessante como que esse modelo ele pode ser aplicado para qualquer indústria, né? Porque você tem um conselho diretor, você tem desafios que são comuns ao setor, então aí você pode trabalhar de uma forma bastante colaborativa. Importante eu dizer para vocês aqui também das nossas instituições parceiras, o Senai é uma parceria super recente de um programa que a gente está promovendo o Hard Science, que é o M-Science, né? Então, eu acho que agora acabou meu tempo, né? Eu convido vocês a visitarem o nosso site, mininghub.com.br, para que vocês possam conhecer em mais detalhe os nossos programas. Hoje a gente está aí trabalhando com 6 programas diferentes, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, estou super aberta a qualquer pergunta que vocês queiram fazer e muito, muito obrigada pela atenção. Mais uma vez, então, Cláudia, obrigado, né? Uma salva de palmas. O pessoal pode abrir os vídeos, né? Para dar palmas para a Cláudia aí. Obrigada a vocês, gente. Estou encantado aqui, né? Palestra do Vinícius, da Cláudia. Acho que está todo mundo que nem eu querendo fazer perguntas. Assim. Aproveitar, viu, pessoal? Quem quiser fazer perguntas, já aproveita o chat, já vai postando, né? Porque aí já se preparando para as respostas. Vou aproveitar aqui que eu acabei de ver que estou aqui com o meu professor Lauro Domingos Moreto, presidente emérito da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Professor Lauro, eu não sei se você entrou só agora, eu já estava aqui um pouquinho antes, né? Mas como a gente fez uma abertura sem as palavras da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, né? Nesse nosso encontro hoje sobre governança em projetos colaborativos, professor Lauro, eu vou pedir para que você deixe algumas palavras aqui para os nossos amigos. Obrigado, Henry. Obrigado. Eu estava realmente, entrei há 5 minutinhos, quando a Cláudia ainda falava do papel dela nesse conjunto, que estava só é o que eu escutei praticamente. Mas eu quero pedir desculpas porque hoje era o dia de lançamento do prêmio, do 25ª edição do Prêmio Sindustrial de Qualidade, que eu participei do lançamento. Portanto, 25 anos atrás, a gente já estava contemplando os fornecedores e prestadores de serviços da indústria farmacêutica. E nessa edição, agora toda meia confusa, meia virtual, não sabemos se vai ter festa no final, coisa desse tipo. Eu tinha que fazer uma palavrinha e não deu tempo de entrar no evento agora. Mas eu queria agradecer ao Henry por ter convidado pessoas ilustres para falar sobre a temática governança,
que é importante para todos nós, a academia, inclusive, para todos nós, né? Acho que é um tema útil, importante, e seguimos adiante. Muito obrigado, que todos aproveitem bem o conhecimento e as contribuições que esses palestrantes vão nos dar hoje. Obrigado. Perfeito, professor Lauro Moreto. Obrigado mais uma vez. Parabéns, né, para o Sinusfarma, que está com o prêmio Sinusfarma. Professor Lauro, uma pena que você não assistiu ali o começo da apresentação da Cláudia, que conhecendo você, eu já tenho certeza que você já ia ficar pensando no nosso Pharma Hub daqui a pouco aqui, viu? Ah, deixa eu só... Mas vamos lá. Mas dando sequência aqui à nossa conversa aqui, agora nós temos aqui o nosso amigo César Bonini, né? Ampla experiência na Suzano, né? Na Fibria, várias empresas, né? Que foram se juntando, não é isso, César? E Isso também aí. no projeto Genoliptos, né? Que é um marco aqui até no mundo de consórcio, pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Com vocês, César Bonini, por favor. Tá bom, obrigado, Henry, obrigado pelo convite, obrigado aí por dividir esse espaço. Como a Cláudia falou, né, eu sou meio um entrão aqui, né, porque eu sou do setor de celulose e papel, então eu estou aprendendo muito com vocês aqui nesse meio. E aí o professor Lauro falou que o prêmio está esse ano completando 25 anos, eu vou trazer um negócio que não é novo, tá? Esse projeto, ele vai completar no ano que vem, no comecinho do ano que vem, 20 anos de existência. E eu vou contar um pouquinho, então, assim, o Henry convidou para falar um pouquinho de como é que foi montado esse projeto, e, em especial, o que a gente teve de dificuldades e aprendizados, e que, inclusive, esses aprendizados dessa rede, elas persistiram ao longo desses últimos 20 anos também em outras iniciativas que o setor de celulose e papel, ou o setor de florestas, ele implementou. Então, começando, né, na verdade, acho que vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Tá joia. Bom, o primeiro ponto de destaque desse projeto foi que, apesar dele chamar Projeto Genoliptos, e eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente, qual que era a ideia, a gente deu o nome dele de Rede Brasileira de Pesquisa de Genoma, tá? Então, era uma rede realmente que tinha trabalhos em laboratório, trabalhos de campo e muita troca de experiência, e isso daí acho que foi talvez um dos principais pontos positivos do projeto. O porquê de fazer esse projeto Genoliptos naquela época, lá em 2002, na verdade, né? Primeiro porque o Brasil sempre foi um destaque no desenvolvimento de florestas plantadas, então a gente é líder, o Brasil é líder no plantio de florestas de eucalipto de alta produção. Nós não somos o maior plantador de florestas de eucaliptos do mundo. Provavelmente a Índia plante mais que a gente, tem alguns outros países que plantam um pouquinho mais que a gente, mas são florestas com baixíssima produtividade. E a gente sempre foi atrás de florestas de altíssimo rendimento para dar suporte à indústria madeireira, seja ela de celulose e papel, seja de produtos de madeira, e, em especial, também essa é uma outra característica nossa, o Brasil ele produz celulose e papel 100% de florestas plantadas. Então, isso aí já vem desde a década de 80, de 90, quer dizer, a gente não usa uma árvore nativa para fazer celulose. Mas também em 2000, se a gente lembrar, e tem muita gente aqui que lembra disso daí, em especial vocês da indústria farmacêutica, era o boom da genômica. Na época, em 2000, estava quase finalizando o projeto Genoma Humano, né, que era feito num consórcio também liderado pelos Estados Unidos. A FAPESP, aqui no estado de São Paulo, tinha feito algumas iniciativas em sequenciamento de genomas, começou com a xilela, depois foi a cana, depois foi o câncer humano. Então, a gente estava numa moda, né, como o Vinícius falou da indústria da moda, né, a gente estava na moda de genoma. E nós aproveitamos a iniciativa, teve um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós embarcamos nesse edital, e aí o primeiro ponto positivo, né, com uma liderança, nada que tenha êxito, ele não é feito com alguma cabeça que comece a botar as coisas para funcionar. E na época, então, o professor Dário tinha voltado dos Estados Unidos, não fazia muito tempo, do doutorado dele, da Embrapa Senargem, tinha já uma experiência, o próprio doutorado dele foi com eucalipto, então ele juntou o útil ao agradável, juntou as empresas,
essas empresas, né? Várias das empresas brasileiras, muitas delas, como o Henry falou, já se fundiram, algumas desapareceram, e tinha também a iniciativa, vocês veem aqui, vários logotipos de várias universidades. Então, esse também foi um outro ponto extremamente interessante, que foi juntar a academia e juntar a iniciativa privada. Aqui, então, dá para vocês terem uma dimensão do que foi isso aí na época, né? Empresas e universidades do norte a sul do Brasil, literalmente, né? Então, tinha Jari lá no Pará, até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, tinha muitos expoentes, muita gente que também, das universidades, que tinham também voltado de doutorados fora do Brasil, de pós-docs fora do Brasil. Então, assim, estava quente o tema e a gente aproveitou. E esse tema, o melhoramento genético de eucalipto sempre foi muito forte no Brasil, mas genômica era praticamente incipiente. A gente usava, na época, marcador molecular para ver diversidade genética, uma coisa muito, muito arroz com feijão ainda. Um outro ponto super positivo, e aí vocês vão ver isso daí depois, na hora que eu for falar um pouquinho sobre governança, um outro ponto super positivo é que a gente conseguiu pela primeira vez juntar concorrentes para compartilhar material genético, quer dizer, compartilhar quase que um dos principais produtos, um dos principais diferenciais competitivos das empresas, e montar experimentos colaborativos. Então, nós escolhemos, na época, 5 sites para tentar pegar a maior diversidade genética possível que tinha nas empresas participantes, e as empresas cederam materiais genéticos. Nós iniciamos um trabalho de melhoramento, de cruzamento entre essas principais espécies ou principais materiais genéticos das empresas e botamos no campo. Então, esse foi, na época, talvez até hoje, né, um grande diferencial. É difícil você fazer indústrias concorrentes, a gente sabe disso, né, se movimentarem no mesmo sentido e colaborarem sendo concorrentes e mantendo essa concorrência ativa, né? Então, tinha desde a preocupação nossa interna em comunicar com a liderança das empresas, né? Porque muitos falavam assim, mas como é que nós vamos ceder o nosso material e esse material vai para empresas que estão com uma tecnologia muito mais atrasada, eles vão chegar junto da gente. Então, assim, desde desse tipo de preocupação teve, e então a comunicação foi um fator chave na época, mas também nós produzimos coisas que ainda hoje estão no chão e gerando frutos para muitos trabalhos que foram feitos ao longo desses anos. Aqui, então, começando a falar um pouquinho do modelo teórico que foi escolhido, e aí eu vou passar para vocês depois um paper que foi produzido em 2014, que conta um pouquinho dessa história, né? Foi da Dom Cabral e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que conta um pouquinho, então, dessa história. Mas a ideia, a lógica, ou a estratégia que deu certo nesse projeto, e a gente entende que foi um projeto super exitoso, foi juntar, então, motivações, né, de diferentes parceiros, e aqui diferentes parceiros, entendam-se, diferentes concorrentes, com diferentes níveis tecnológicos, como eu disse, né? Então, tinha desde empresa que tinha um baita de um setor de P&D, até empresas que não tinham P&D. Elas entraram pagando o mesmo valor e tendo os mesmos benefícios, ou quiçá até benefícios melhores do que outras empresas. Por exemplo, tinham 3 grandes competidores em São Paulo, 3 grandes players em São Paulo na época, que era a Votorantim, a Suzano e a International Paper. E tinha uma quarta, que era a Luarcel, que era uma empresa muito pequenininha. Nós escolhemos instalar o experimento porque ia dar briga instalar em qualquer uma dessas grandes. Nós escolhemos instalar justamente na pequena, né? Justamente na empresa que não tinha P&D, até para incentivar que eles tivessem P&D. Mas, enfim, tendo motivações diferentes, tem-se que alinhar esse fit estratégico, e aí 2 pontos importantes. A questão da governança contratual, e depois eu vou falar para vocês aqui, o contrato demorou 12 meses para ficar pronto, né? Na época, o entendimento de colaboração era completamente diferente de hoje. A gente vê, provavelmente, se tivessem startups, se tivessem empresas como a Anel, aceleraria demais esse projeto naquela época. Então, hoje em dia, a evolução nossa do conhecimento mudou, mas na época ainda tinha
que depender dessa governança contratual. Mas o principal não é só o contrato. O principal é a governança de processos, né? Como é que a gente consegue fazer essa governança em processos? E aí sim, você tem essa saída da aliança de conhecimento. E como que foi isso, então, né, gente? Aqui está o trabalho, né, da Rosileia. Depois eu mando esse link para vocês. Apesar que o Henry tem também aí a apresentação, mas o que ela constatou através de entrevistas, para você ter ideia, ela no trabalho dela, nessa publicação, ela teve acesso a quase 2.000 e-mails que foram trocados na época dentro da rede do Genoliptos. E ela fez uma análise, então, né, para ver essa questão do tema de hoje, da governança. Então, a primeira constatação é que redes cooperativas são uma unidade crítica para a inovação. Até hoje, isso era naquela época, e até hoje isso faz sentido. Cooperar é muito melhor do que outras formas de se trabalhar, e a gente vê por que startups, por exemplo, dão certo. Redes são estruturas complexas em relação à sua gestão. Então, projetos muito parecidos com o Genoliptos, eles fracassaram justamente porque não tinham uma boa gestão, né? E algumas dificuldades, como a própria literatura cita, estão associadas à ausência ou de instrumentos específicos de gestão, ou a questões relacionadas à governança, ou até a assimetria relacionada aos objetivos. Então, se entra numa colaboração, uma empresa querendo tirar vantagem, ou uma universidade querendo dominar, ou uma empresa acomodada só querendo se beneficiar, isso é uma condição assimétrica em relação aos objetivos e não funciona. Então, assim, de novo, o papel da liderança é chave, e foi chave nesse caso do Genoliptos para que a gente tivesse êxito. Já está indo para o finalzinho aqui, mas falando então um pouquinho da governança, né? O que a gente escolheu na época? A coordenação, então, ficou com a Embrapa, com o Senergen. O próprio professor Dário, ele na época, ele dividia 2 cadeiras com a Universidade Católica de Brasília, mas ele era da Embrapa. Toda a questão administrativo-financeira ficou por conta da Funarb em Viçosa, então o repasse do dinheiro, seja do dinheiro público, e nós estamos falando aqui, gente, se fosse trazer hoje, o orçamento desse projeto foi na ordem de 22 milhões de reais. Então foi um orçamento muito alto para a P&D naquela época, era 4 milhões de dólares, mais ou menos, à época. Então, toda a gestão, toda a compra, tudo o pagamento de bolsas, tudo que era feito pela Funarb lá de Viçosa. E porque também Viçosa era um centro forte na época em P&D que aportou conhecimento no projeto. A gente dividiu o projeto em si em 9 subprojetos, cada um com um coordenador, e esse coordenador, ele era responsável tanto por fazer o network, como por fazer a operação no dia a dia. Esse grupo se reunia o grupo dos coordenadores se reunia a cada 3 meses, e aí era um pouquinho da experiência até da própria FAPESP com os projetos como, por exemplo, os projetos Genoma na época, né? Então, eles se reuniam a cada 3 meses e a gente tinha 2 reuniões anuais com todo mundo, né, com todos os participantes. Tinha um board of directors do projeto, que era basicamente formado pelas empresas, né, pessoas das empresas, que fazia então o monitoramento de prazos, cumprimento de cronograma financeiro do projeto. E o contrato, como eu comentei, né, ele foi inicialmente idealizado pelo diretor de propriedade intelectual da Embrapa, que tinha bastante experiência na época em contratos de biotecnologia, em colaboração com os jurídicos da empresa. E aí deu o que foi o problema aí, né, que na verdade foram 12 meses até a discussão, não tínhamos como a gente tem hoje assinatura digital, então o contrato teve que seguir para todas as empresas de norte a sul do Brasil para assinatura manual, né? Então, assim, contratamos uma transportadora para o cara pegar esse contrato, botar no carro e sair colhendo assinatura. Então, até isso foi burocrático na época. Mas o contrato estava muito claro. Eu acho que a experiência da Embrapa nos contratos serviu assim muito para ajudar a gente a desenvolver. E acho que, por fim, esse aqui acho que é o último, então, esses destaques que eu diria do êxito da iniciativa, né? Então, esse setup da governança, quer dizer, é importante
a gente ter uma boa estrutura de governança e investimentos regulares no seu desenvolvimento. Então, não adianta você achar que você criou uma estrutura robusta se você não melhora, se você não acompanha essa estrutura no dia a dia. E ela tem que fazer ajustes. Então, por exemplo, a gente teve ajustes de coordenações que não estavam funcionando. Isso é óbvio, isso vai acontecer, não adianta, né? As coordenações do lado das empresas, quer dizer, dos 9 subgrupos, tinha alguns grupos que eram de executivos de empresas ou de pesquisadores. E às vezes o cara estava até aqui com outras atividades do dia a dia. Ele não dava conta de prestar a conta exatamente, ou falar o status que estava o desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente chamava, conversava com o cara na boa e falava assim, ó, você não pode sair um pouquinho da liderança, deixa outra pessoa que está com mais tempo e mais para frente você volta. Então, com maturidade, a gente foi tratando esse tipo de ação no dia a dia. Importância da experiência e a sua influência. Então, a estrutura de governança foi influenciada pela experiência dos parceiros. Esse também é outro que eu entendo ser super importante. Tem muito conhecimento acumulado. A hora que, por exemplo, Vinícius vai montar um novo grupo desses aí, tem a experiência do Mining Lab, tem a experiência de outras iniciativas que tem que ser usada, né? A gente tem que aprimorar isso daí, faz parte. Não adianta a gente ficar lá querendo inventar a roda, literalmente, né? As características do conhecimento e as suas influências. Então, a estrutura de governança, ela deve ser influenciada pelos tipos de conhecimentos utilizados e, em especial, pelo contexto que a rede se desenvolveu. Então, no nosso caso, a rede tinha um objetivo, tinha uma duração, tinha uma forma de prestação de contas, e isso daí foi acumulando em conhecimento, e esse conhecimento era difícil no início para o pessoal das universidades, dos laboratórios, passar para a gente, desde coisas básicas, por exemplo, o que é um EST, né? Então, assim, teve muita dinâmica de aula que eles davam para as empresas, e tinha empresas que levavam muito a sério, e tinha empresas que achava que era, por exemplo, viagem. Então, tinha uma reunião, aliás, esse é um outro detalhe, as primeiras reuniões, a gente fazia 2 reuniões por ano, as primeiras reuniões normalmente eram locais muito agradáveis, né? Então, era em praia, e a gente ficava 3, 4 dias só em sala, todo mundo dedicado das 7 da manhã às 9 da noite. Então, não adiantava a gente ir para a praia, porque provocava a gente para fazer outras coisas, né, que não era objetivo. Então, a gente começou a mudar e fazer assim, nós vamos fazer reunião lá em Viçosa, né? E quem é de Viçosa me desculpa, né, mas é difícil para caramba chegar em Viçosa. É muito difícil. Então, era para ser difícil mesmo. Era para ser difícil. Vamos lá fazer reunião em Goiânia, né? Então, várias reuniões em Brasília, obviamente, né? Então, isso daí para dar foco para a reunião ser realmente algo super produtivo. E, por fim, né, o mecanismo de aprendizagem, que é super importante nesse processo. Só que também temos que tomar cuidado, porque essa aprendizagem ela pode ser negativamente influenciada pelo contexto, eventualmente por possibilidades e parcerias futuras, ou, inclusive, de histórico, né? Então, por exemplo, teve caso de professores ou de cientistas que não tinham um bom histórico com alguma empresa e gera um certo ruído, né? Gera um certo ruído, eventualmente até por não ter cumprido, não ter entregue exatamente aquilo que foi estabelecido em projetos antigos, isso daí poderia influenciar no projeto em si, mas em especial em futuras parcerias, futuras colaborações. Então, em resumo, gente, para depois a gente bater papo aqui, estou à disposição, eu acho que tragam todo esse contexto que eu falei para 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás. Isso foi muito inovador na época, né? A principal inovação que eu vejo foi justamente nesse ponto que o Henry convidou a gente aqui para falar sobre a governança, porque não entrei em detalhes aqui técnicos, porque nem era objetivo, mas foi uma liderança muito sólida, foi um modelo. Então, assim, a gente sempre tinha que voltar ao contrato, o contrato não foi extenso, mas ele foi
muito, muito claro e muito objetivo. De vez em quando a gente tinha que voltar, porque até a vontade e lembrem, né, em 4 anos ou 5 anos de um projeto de biotecnologia naquela época, era assim, o sequenciador que foi comprado no primeiro ano do projeto já tinha 3 gerações para frente, 3 anos depois, porque a cada ano tinha uma atualização do parque tecnológico. Nós começamos com o sequenciador de capilar e tinha pirossequenciador no final do projeto. Eu vou Então, pedir para você fazer até isso a gente teve que tomar conta para não fugir do escopo. Então, é isso aí, Henrique. Estou à disposição. Tá ótimo, então. Deixa eu... Vamos lá. Obrigado, César. Eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras mais uma vez, né? Aliás, agora, aqui no nossas reuniões, quem já está acostumado, agora é a hora que todo mundo mesmo abre as câmeras, porque a gente vai fazer aquela foto bonita dos painéis, né? Eu espero que a Raquel Todeiro esteja aqui conosco também, né? Vou pedir para ela abrir aí a câmera. Tá? Deixa eu fechar aqui até o chat direitinho para ficar aquela foto do painel mais... Marinelo passando a mão no cabelo, né? Tá ajeitado, né, Marinelo? Tá ok, então. Bom, e então agora com quase todos com as câmeras abertas, e minha colega Raquel Toledo já vi que está ali também, né, Raquel? Vamos tirar as fotos de tela, para não deixar escapar, então, dá uma salva de palmas para os nossos palestrantes aqui, para todos nós presentes aqui no Dia Internacional da Propriedade Intelectual, né? E com tanto conhecimento bacana assim, né, César? Mais uma vez, obrigado, Cláudia, Vinícius. E uma coisa boa quando a gente tem esse tipo de evento com tantos especialistas aqui é que facilita o trabalho de quem faz a moderação, porque temos vários especialistas aqui em propriedade intelectual. César Boninho, só vou fazer um comentário assim, que normalmente eu sou um cara muito chato, sabe? Minutos atrás eu deveria ter te parado, mas eu falei, a primeira pergunta que eu ia fazer para os colegas, né, uma aprendizado, as principais coisas, assim por diante, que provavelmente, né, a gente vai deixar ali mais para o final, porque a gente tem várias outras perguntas aqui, né, mas eu vou aproveitar aqui uma coisa só e vou, eu acho que começar, enquanto as pessoas vão escrever no chat aqui, eu vou deixar 2 perguntas bem rápidas, né, para o Vinícius e para a Cláudia, né, principalmente, pelo seguinte, né? Eu acho que a gente consegue aprender muito com metáforas, né? Vinícius, Cláudia, César. E aí eu estava pensando assim, né, Cláudia, olhando assim para o Mining Hub, eu falei, tá com uma cara como se fosse um Nietzsche meio corporativo de várias empresas, um Nietzsche compartilhado, tal, né, Cláudia? Não sei se essa metáfora é boa, se não é, Não. né? Mas antes de você responder, não perca. E Vinícius, aí vendo os vários tipos de hubs que vocês têm, me parece que metáforas diferentes se aplicam a eles também. Alguns talvez sejam mais de estrutura, outros mais de outra natureza. Então, eu vou pedir primeiro para a Cláudia, que já deu a risada, né, quando eu falei seria o Mining Hub, né, como se fosse um grande Nietzsche corporativo, né? Sim, não. E depois o Vinícius também emendando aqui, falando quais são esses metáforas boas para a gente entender os vários tipos de hub. Com vocês, Cláudia Diniz. Muito obrigada, Henry. Bom, eu não sei dizer, sabe, se é sim ou não. Eu vejo muitas características parecidas, mas eu não sei todos os detalhes de um Nietzsche. Assim, nunca vi a governança de um Nietzsche. Já tive contatos com vários deles, mas nunca vi exatamente como é que funciona um Nietzsche. Então, eu não saberia dizer se é sim ou se é não. Mas tem várias características que são semelhantes. Na verdade, o que a gente busca é essa inovação aberta, é o que o César colocou, e eu fiquei encantada de saber que o César estava fazendo isso há 20 anos atrás, que deve ter sido muito mais difícil, César. Eu faço uma ideia, você falar de colaboração, ainda mais de genoma, né? Há 20 anos atrás. Hoje, para nós, né, Vinícius, a gente já tem uma dificuldade, e olha que a gente está falando de mineração, né? A gente não está falando de gente, a gente não está falando de informações particulares de cada pessoa, né? A gente está falando de um setor e de tecnologias que podem estar sendo compartilhadas, né? Nós estamos resolvendo problemas que são comuns ao setor, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de água, quando a gente fala de eficiência operacional, de gestão de resíduos, de rejeitos, né? Então, é sempre essa ideia da colaboração, sabe? De estar trabalhando várias empresas em Como conjunto. você comentou, né, Cláudia, que esse tipo de problema dessa colaboração, dos problemas conjuntos, que se aplica a várias indústrias, tanto que vivem procurando vocês como um benchmark, não é isso? Exatamente, exatamente. Bom,
Deixa eu passar a bola para o Vinícius Roman aqui, pessoal, vai escrevendo no chat aqui, eu estou com um olho no peixe, outro no gato aqui, tá? Vinícius Roman, essa história aí de tentar fazer metáfora de hubs de inovação aí, como que você faria uma dessas metáforas aí para a gente, assim, do jeitão dos hubs, Vinícius? Ah, bacana. Você pegou de surpresa nessa aí, mas eu queria fazer uma analogia, até utilizando a pergunta anterior para a Cláudia, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estava trabalhando como gerente de transferência de tecnologia do NIT da UFMG, né, do CTIT. Tá. E, na época, eu observava muito uma força que o NIT tinha que fazer para empurrar tecnologias da academia para o mercado, né? Então, quando a gente trabalhava no NIT, a gente tinha conhecimento sendo gerado dentro da academia, parte desse conhecimento era induzido pelo mercado, mas muito pouco, né? A maioria vinha da própria curiosidade, das linhas dos pesquisadores, e a gente tinha que fazer um technology push, né? Que é uma forma também da inovação que ia acontecer. Quando a gente fala dos hubs, ele inverte um pouco essa ordem, porque no hub a gente parte mais dos desafios para a construção das rotas de solução. E a gente parte também daquele pressuposto que o mesmo problema pode ser resolvido por rotas distintas e que a gente precisa de testar essas rotas, testar rápido, testar barato, para que a gente possa, né, de uma maneira eficiente e colaborativa, identificar a melhor forma da gente resolver aquele problema. Então, é como se a gente invertesse e fosse direto para o Market Pool. A gente, em conjunto, né, citando aqui o caso do Mining Hub, né, a gente tem as temáticas prioritárias, né, gestão de água, resíduos e rejeitos, né, tudo que é pepino ali do setor, né, os principais desafios do setor, eles são mapeados dentro dessas temáticas, e a gente faz esse fluxo inverso de buscar as oportunidades no mercado e testar isso, né? Então, eu vejo isso como um ponto central aqui. Eu vou fazer talvez a questão, né, das analogias com o Nietzsche, eu vou falar de algumas competências que talvez sejam comuns, né? Questão como dominar a propriedade intelectual, contratos de co-desenvolvimento, transferência de tecnologia, gestão de equipes, pessoas, né? Acho que eu vou falando essas coisas todas, né? Me parece que em todos os casos acho que tem essas competências acabam aflorando muito, né? Colegas aqui, Cláudia, acho que abanou a cabeça assim, né, Cláudia? Ou eu que não percebi bem? Não, abanei sim, é porque a gente tem muitos contratos mesmo, né? A gente faz contratos com as startups, a gente faz o contrato com cada mineradora participante, com cada fornecedor, porque isso é importante que vocês saberem, assim. A gente funciona... De onde que vem a renda do Mining Hub, né? Vem da anuidade que é paga pelas empresas que se associam, né? Aquelas empresas que eu mostrei para vocês nos slides, elas são empresas associadas e elas pagam para estar fazendo parte do Mining Hub uma anuidade, né? E aí é disso que a gente vive. Legal. Vou aproveitar aqui, já, sem deixar a bola cair, hoje é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, perguntas de propriedade intelectual. Agora, viu, Boninho, você estava ali mais quieto aqui, eu já vou pular a fila aqui, porque o Luiz Marinello, né, nosso especialista em TI também, né, Marinello? Joia? A pergunta aqui, né? Primeiro, parabenizou pela clareza, acho que parabéns se estende a todos aqui. E aí, o Marinello pergunta o seguinte, né? Quais foram os direitos de propriedade intelectual, né, que foram resultantes do projeto? Cultivares, patentes, e como ficou definido no contrato de divisão? Concorrentes se tornaram sócios na propriedade intelectual resultante para sempre? Conta pra gente umas coisas. Não, vamos lá. Luiz, obrigado pela pergunta. Na verdade, o contrato ele estabelecia as condições do background IP, né? Então, tudo que fosse propriedade intelectual das empresas antes do início do projeto continuavam como detentor os titulares. Então, especificando cultivares, as cultivares puras, do jeito que elas estavam, elas eram de propriedade de cada uma das empresas, só que o material que foi gerado a partir do cruzamento, então, na época eu trabalhava na Votorantim, material da Votorantim cruzado com material da Suzano, por exemplo, ou da Jari, esse material entrava num pool e era de propriedade de todos. Todas as empresas eram sócias do material vegetal que foi gerado a partir do projeto. Todo o conhecimento, então, sequências,
A hora que terminou o projeto, a gente recebeu na época um HD, hoje a gente tem esses HD super pequenininho, né? Era um baita de um HD com toda a informação de todo o projeto, foi igualzinho, foram inclusive universidades receberam, porque isso constava de novo no contrato. Então, todo o material produzido virou de propriedade de todos. Então, tem empresas hoje que plantam comercialmente cultivares que foram gerados naquela época nos projetos. E ela tem direito de uso, a única coisa que ela não pode é proteger esse material, dizendo que ela é a única detentora, porque ela faz parte de todo o grupo. Em relação à patente especificamente, não foi gerada a patente, né? Então, eu acho que talvez, provavelmente, por causa, inclusive, do aprendizado de 20 anos atrás, né? O foco não era, patente não era um foco na época do pessoal. Provavelmente, se fosse hoje, eu tenho certeza que até método de extração de DNA, método de várias coisas, poderiam ser produzidas, foram produzidas e poderiam ser patenteadas, e se fossem patenteadas, seria de propriedade de todo mundo. Entendi, perfeito, César. E aí eu vou devolver agora uma pergunta parecida, viu, Vinícius? Que, assim, aliás, a Cláudia pode falar depois mais do MineHub, que você falou, né, propriedade da startup e tal, tem gente que até ficou em dúvida, né? A Cláudia deve ter visto no chat também, tenho certeza. Mas, Vinícius, nos vários hubs, né, que são, assim, geridos, né, com apoio da Neo Ventures, como que é tratado propriedade intelectual? É mais ou menos igual no MineHub mesmo, que é com a startup? Tem modelos que são diferentes? Como que isso acontece, Vinícius? Perfeito. Tem algumas diferenças, né, entre as iniciativas, né? Depois a Cláudia pode até falar um pouquinho melhor sobre a do MineHub, que talvez seja um ponto um pouco fora da curva em relação aos outros, né? Que a gente trabalha de uma forma colaborativa, né, mais concisa dentro do MineHub. Quando a gente tem, normalmente, esses projetos, a gente tem duas fases principais. Uma fase que a gente trabalha ali uma prova de conceito, que nada mais é do que uma demonstração que aquela solução funciona, né, em uma baixa escala, né, em um ambiente minimamente controlado. E para esses casos, normalmente a gente adota uma política de IP-free, né? Então, a empresa aporta um recurso, né, ela assume um papel ali do que a gente chama de cliente anjo, né? Ela ajuda aquela prova de conceito se materializar, e essa prova do conceito se materializando, né, ela tem a oportunidade no segundo momento ali de, como se diz, né, agora que funciona, o jogo começa a ficar mais pesado, né? A gente vai aportar mais recursos, a gente vai definir qual modelo de parceria. Então, a gente costuma, nos nossos hubs, né, deixar a construção desse pós-POC, né, em aberto para a gente estudar caso a caso. Claro que quando a gente define o nosso experimento, né, o que é a prova de conceito, a gente precisa, claro, de deixar alguns gatilhos já estruturados, né, porque senão a relação ela fica muito genérica também. Então, a gente determina o que é um sucesso ou não para aquela prova de conceito. A gente dá algumas preferências, né, por exemplo, o direito de fazer uma próxima oferta, o direito de fazer parte de uma API futura potencial. Isso pode ser discutido antes do período da POC. Mas como que vai ser essa definição, né? A gente aprende e a gente evolui junto com cada projeto, e se tratar de forma customizada. Ah, perfeito, então, Vinícius. Vou aproveitar até aqui a presença dos três aqui, que são três, né, colegas especializados em propriedade intelectual também. A gente fala muito, né, no mundo de eletrônica, desenvolvimento de consórcios, de padrões, né, a gente fala daquelas cláusulas FRAND, né, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. No ambiente, né, que vocês têm vivido, essas cláusulas, né, de meio que pré-negociadas, que eu fiquei imaginando até, César, né, quando você comentou, né, que as empresas estavam aportando tudo, né, e aí eu fiquei imaginando, eventualmente, se ela tivesse algum item de PI, como uma patente, por exemplo, seria, né, uma surpresa desagradável para os outros descobrir que a empresa 1 teria uma patente que poderia até impedir os terceiros, né? Eu até entendo que possam não ter sido geradas patentes, né, César? Porque se o objetivo era compartilhar, não tendo patente, não tem ninguém que tem poder de impedir terceiros, né? Mais ou menos por ali. Mas se vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa história das cláusulas FRAND e tal, a presença, a prevalência que tem nas conversas internas, seria bacana. César, você quer começar comentando? Posso sim. Na verdade, Henry, você tem razão. O projeto ele era um projeto com cunho pré-competitivo, né? Então, esse já era o primeiro conceito. E aí, sem restrição, como eu falei, sem preconceito por empresas que tinham
um desenvolvimento muito forte e uma empresa menor que tinha pouco desenvolvimento. Não tínhamos esse preconceito. Então, as condições era mais pensando o futuro do que o passado. Era olhar, inclusive, alguns cruzamentos que a gente fez foram pioneiros, cruzamentos de árvores que nunca tinham sido cruzadas. Então, a gente não sabia, inclusive, qual que ia ser o produto, né? Se esse produto ia ser viável ou não, porque a gente estava querendo muito mais, a gente não estava buscando super árvores, a gente estava buscando conhecimento para depois aplicar internamente nas nossas árvores, né? E fazer essa aceleração. Então, o pessoal da Embrapa, na época, estava muito forte, o pessoal do jurídico da Embrapa estava muito forte em contratos com empresas de biotecnologia, a Embrapa se capacitou muito, então, assim, esse aprendizado nós ganhamos, né? Porque isso daí gerou um estresse, digamos assim, no nosso jurídico, né? Diferente, por exemplo, na indústria farmacêutica, eu diria que a indústria de celulose e papel, ela não tem um jurídico de IP, ela tem um jurídico forte de contrato, né, mas não tem um jurídico. E aí, né, de novo, retroagindo isso daí há 20 anos atrás, aí não tinha mesmo, né, era contratos, e nem contratos que tinham cláusulas de propriedade intelectual. Então, assim, até eles entenderem o que estava escrito ali, isso gerou um desgaste, e por isso eu acredito que gerou esses 12 meses de análise, de discussão, porque barrava ali, né? Onde era a régua era do desconhecimento do jurídico nas questões de propriedade intelectual, basicamente. E aí a gente teve que abrir mão de muita coisa. Então, hoje, por exemplo, a gente não entra em reunião sem ter o tal do não compete, né? Como a Cláudia até falou, que era uma das condições que elas têm ali, né? De chegar e falar assim, ó, condições comerciais nós não vamos discutir aqui, né? Não é o nosso objetivo. Naquela época, a gente trocava clone, né? Então, assim, era era um ambiente muito colaborativo, né? Isso ajudou, isso ajudou. Tá certo, obrigado, César. Eu tenho uma pergunta aqui, né? A gente já está caminhando aqui para os minutos finais, o nosso tempo regulamentar, mas não perca, que a gente sempre tem aquele chorinho no final, né? A conversa está boa. Mas tem uma pergunta aqui que vale para todos também. Eu vou pedir para aqui para o Vinícius e a Cláudia comece agora, né? Sobre a questão de parcerias público-privadas, né? Se tem alguma recomendação especial da experiência que vocês têm, não só, né, dos hubs que vocês estão hoje, mas Cláudia e Diniz têm uma experiência de longa data, Vinícius também, né, todos vocês. Então, questões, né, de parcerias envolvendo, né, o público, né, assim, vamos lá, né, dicas da cozinha, recomendações que a gente dá para os colegas. Cláudia, quer começar? Olha, parceria que o Mining Hub está fazendo no momento com universidades, por exemplo, a gente começou agora, no final de 2020, quando a gente lançou o M-Science, para estar estudando aí os nossos desafios mais complexos, né? Então, a gente está fazendo uma coisa num modelo bem diferenciado também, sabe? O que a gente fez? A gente pegou os vários desafios que a gente não levou para os nossos programas, né? Exatamente por eles serem mais complexos, repartiu, por exemplo, com a Rede Mineira de Química, foi a primeira rede de universidades que a gente começou a trabalhar, porque eles são especialistas em gestão de águas, né? E esse é um dos temas que a gente trabalha. Então, a Rede Mineira de Química analisou esses diversos desafios que a gente tem, né, do setor, e está propondo a solução para 6 desses desafios. Foram mais de 50 desafios que a gente dividiu com eles, compartilhou com eles, né? São as 5 universidades da Rede Mineira de Química e mais o INCT Midas, né? E uma coisa assim, eles mostraram, então, a possível solução desses desafios e a gente colocou em contato com as mineradoras que se interessaram por esses desafios e estão discutindo agora. Umas fazem NDA, outras não, e assim a gente está trabalhando com uma liberdade grande de negociação entre a mineradora e a universidade, né? Porque nesse caso o Mining Hub entrou como um intermediário, né? Para que as universidades tivessem uma entrada mais facilitada do trabalho com as mineradoras, né? Porque tem, sim, uma série de documentos que precisam estar, né, como o César colocou, né? Apesar de hoje
a gente discutir mais PI, as pessoas estarem mais preparadas para conversa sobre propriedade intelectual. As universidades, elas têm uma série de documentos que as empresas precisam preencher, uma série de NITs para negociar, né? Então, assim, a gente, como Mining Hub, está facilitando essa negociação, sabe? Perfeito, então, Cláudia. a gente está trabalhando dessa forma. Aproveitar, viu, Cláudia? Eu já ia passar para o Vinícius, mas aí eu fiquei com uma coceirinha de falar, né? Eu fico imaginando, né, que até a questão, né, de questões de sigilo, etc. Porque você, como uma grande corporação, né, César, você fala, pô, assinar um termo de sigilo, daqui a pouco eu começo a pesquisar ali, você é acusado, né, de estar usando a informação indevidamente e tal. Não, a Eu gente fiquei imaginando, né, Cláudia, a gente que o tem Mining Hub... Não, a gente tem todo um estudo, uma análise de gestão de riscos, tá? Para exatamente estudar esse tipo de coisa. Então, a gente tem um protocolo antitrust assinado entre as mineradoras e as startups e o IBRAM, né? E o Mining Hub. Então, todos nós estamos, assim, cientes das leis concorrenciais e quais as informações que a gente pode compartilhar, quais as que a gente não pode compartilhar. E agora, né, com os programas com as universidades, a gente tem assinado NDAs com elas e também com as mineradoras interessadas nos projetos, né? Uma outra parceria que a gente montou agora também foi com o Senai. A gente entrou no edital de empreendedorismo industrial e aí tem também toda uma burocracia, entre aspas, né, gente, relativa às leis concorrenciais, mas a gente tem todo um set de documentos preparados pelos jurídicos, tanto nosso, quanto do IBRAM, quanto das mineradoras, para estar tratando apenas as informações que não são confidenciais. A gente trabalha esses desafios que são comuns ao setor de mineração, né? Isso é super importante de ficar claro. Perfeito, Cláudia, muito obrigado, né? E aí eu vou passar, então, agora para o Vinícius fazer os comentários, né, sobre as questões aí de contratos envolvendo entes públicos também, né, Vinícius? Que vocês, acho que tem algumas situações que tem uma presença maior do público também, né? Com certeza, assim, falando um pouquinho da participação do público, a gente pode também verificar qual o momento que isso ocorre, né? Então, os hubs, né, que a gente opera hoje são hubs privados, né? Vamos resumir assim, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com prefeituras, por exemplo, ano passado a gente fez um trabalho bem legal junto à prefeitura do município aqui de Congonhas, né, que foi para fortalecer todo o ecossistema ali da região do Alto Paraopeba, né? Então, nosso cliente, né, era direto à prefeitura, mas nos hubs as relações, né, com entes públicos, né, eles tendem a acontecer mais, igual que a Cláudia comentou, né, à medida que a gente evolui em algum programa, alguma iniciativa que a gente trabalha junto com as universidades, né, os CTs de uma forma geral. A gente tem um modelo que a gente desenhou com a Embrapa também, que aí não foge, tá, César, ao desafio que você teve de 20 anos atrás, então foi quase um ano para a gente construir esse termo de cooperação, né, e ele passar todas as instâncias aí, até o próprio entendimento, né, do que é um hub de inovação, papéis e responsabilidades entre as partes, né, o que é trabalho de um, o que é trabalho de outro. Então, essas amarrações aí tiveram que ser bem construídas, e isso vai impactar também, né, falando ali um pouco na frente sobre a própria participação da Embrapa nos projetos. Então, a partir do momento que a gente necessite, né, de utilizar a infraestrutura formal da Embrapa, né, para co-desenvolvimento de algum projeto, isso vai refletir com certeza, né, caso a caso, né, não são todos os projetos, e a gente sabe disso, né, que vão precisar da infra da Embrapa, mas caso a caso a gente vai ter que tratar essas questões de PI. Como que a gente está pegando a bioeconomia, né, o agro como um todo, né, pode ser que tenha alguns projetos mais digitais, alguns projetos que consigam caminhar por conta própria, mas tem aqueles também que a gente vai precisar de uma infraestrutura especializada da Embrapa. Perfeito, então. O pessoal está olhando aqui o chat, né? E estava pensando até em vocês, está começando a ficar com dó do César, da Cláudia e do Vinícius, a quantidade de gente vai querer escrever para vocês para fazer umas perguntas, que são as perguntas que quase todo mundo quer fazer e não conseguiu fazer agora, né? E vai deixar para depois. Então, vou contar para vocês todos, né? Aproveitar que o meu professor Lauro Domingos Moreira está aqui também, né? Daqui a pouco tem que falar com ele, inclusive, né, professor Lauro? Uma coisa importante, né? Nós temos a parceria Biodiversidade mais Inovação, que é da Academia de Ciências e Farmacêuticas do Brasil, está brigada na nossa academia,
E nós temos um grupo lá, inclusive, de trabalho específico sobre governança. E nesse grupo de trabalho sobre governança já temos a Cláudia Vila Diniz, já temos o César Bonin, e se o Vinícius não estava ainda, em breve estará, Vinícius, vai ser abduzido para lá. Por que eu estou falando isso? Né? Porque vamos aproveitar, né, o princípio de compartilhar conhecimento, as dúvidas e etc., e a gente pode continuar essa conversa no grupo de trabalho número 5 da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, que inclusive dúvidas de um podem ajudar os dos outros. Evidentemente, né, que contatos individuais vão ser positivos também, mas é legal a gente poder aprender com as perguntas dos outros. Tá? Daqui a pouco eu já vou postar aqui no nosso chat o link de entrada do grupo 5 da parceria Biodiversidade mais Inovação. Pessoal, a gente deu aqui 16 horas e 31 minutos, mas a gente começou um pouquinho, né? Mais no final. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou pedir um pouco para o César, para a Cláudia e para o Vinícius fazerem algumas palavras finais, algumas recomendações finais, né? Que a gente poderia deixar para os colegas. E aí a gente vai meio que para o final da nossa sessão, e aí quem puder continuar com a gente, claro que vai ser ótimo, né? Mas aí a gente fica num ambiente um pouco mais descontraído, que quem tiver que sair também, a gente sabe, né? Que compromisso a gente tem, horário para começar e para terminar. Com vocês, César Bonin. Por favor, César, palavras finais. Bom, primeiro, agradecer demais o convite. Eu acho que quando você falou comigo aí, a gente revive uma história, né? Trazendo esse evento que foi há 20 anos atrás. Mas como o próprio Vinícius falou, isso é muito atual, né? E a Cláudia também. Né? Então, assim, algumas dores que a gente tinha lá, a gente continua tendo hoje em dia, e provavelmente o que a gente precisa usar mais é essa biblioteca de contatos, né? É conversar com alguém que já participou de alguma experiência, seja ela de sucesso ou de insucesso, que eu acho que é aí que a gente começa a crescer mais. Eu acho que as universidades têm evoluído muito no modo delas entenderem parceria, mas a gente entende que ainda não é um modelo ideal, né? Ainda não é um modelo dos sonhos. A gente então precisa perseguir esse modelo ideal, e eu acho que aí é construindo, é uma colchinha de retalhos, né? É a gente pegar algumas experiências, juntar isso daí, eu tenho certeza que o resultado final vai ser um resultado bom, porque a gente tem isso daí, a gente tem projetos que dá certo e tem projetos que não dá certo. A gente tem que pegar o aprendizado dos dois, né? A tal da gestão do conhecimento para a gente evoluir sempre. Obrigado, hein? Tá, obrigado, César. A gente que te agradece. Agora, então, Cláudia Vila Diniz, para as suas considerações finais aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de me colocar à disposição do professor Lauro, né? Como ele perdeu um pouco aí da minha fala e do Hub, como é que o Hub funciona. Estou super às ordens, Henry, se você quiser, converse com vocês, não tem problema nenhum, estou super às ordens mesmo, vai ser um prazer, professor. E assim, eu faço minhas as palavras do César, porque apesar, né, da gente já ter passado 20 anos, a gente tem várias dificuldades ainda com a questão da colaboração e das pessoas entenderem o que é isso, o que é esse trabalho que pode ser desenvolvido em conjunto, sabe, assim, com universidades, com startups, com empresas de base tecnológica, grandes empresas e pequenas empresas, elas podem trabalhar juntas, né? E assim, e devem trabalhar juntas. Tem o atual presidente do conselho do Mining Hub hoje é a Vale, e na pessoa do Júlio Barbosa, e ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele compara as grandes empresas com os grandes navios, né? E as startups e as pequenas empresas como aqueles botes salva-vidas. Eu adoro essa analogia, porque as startups e as pequenas empresas, elas podem pivotar, elas podem mudar o rumo com muita rapidez, coisa que uma grande empresa não consegue, né? Então, assim, por que não trazer a facilidade, essa agilidade, né, essa capacidade de inovar e de mudar dessas pequenas empresas para dentro das grandes empresas, né? Então, trabalhar dessa forma, com agilidade, com simplicidade, com colaboração, é o que a gente busca, né? E assim, como o César trouxe há 20 anos atrás, daqui 20 anos alguém vai estar falando da Cláudia, do Mining Hub, e falar, nossa, que batalha, né? Junto com o Vinícius, que batalha foi aquela? e assim a gente vai, né? Evoluindo, gente. É isso. Perfeito. Mas a gente Obrigado, não pode perder Cláudia? a esperança, né? E a coragem de ir em frente. É isso mesmo. Vinícius Roman, palavras finais. Eu já vou pedindo para todo mundo já começar a abrir as câmeras aqui também, né? Vinícius, por favor.
Bacana, bacana, Henry. Obrigado a todos aí. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Aproveitando o gancho, né, das evoluções, dos aprendizados, né, os hubs, né, as iniciativas que a gente comentou que são organismos vivos, né, e a gente vem aprendendo muito desde do início da sua concepção, né. Então, quando a gente fala do Mine Hub, né, Cláudio, desse tanto de coisa que foi construída, né, a gente fala, poxa, será que é um projeto de 20 anos? Não, não é um projeto de 20, é um projeto aí com pouco mais de 2 anos, né, Cláudio, de existência, assim, né. Então, quando começou pequeno. Quando começou, a gente não tinha 25 mineradoras, não tinha esse conjunto aí de fornecedores, né? Muito pelo contrário, se eu não me engano, tinha mais ou menos umas 7 empresas parceiras, né, nos nossos primeiros encontros, né? E foi muito difícil a gente ter essa base inicial, da gente dar os primeiros passos, mas depois que a gente começou a mostrar os resultados, as outras pessoas, as outras empresas foram se aproximando e novos projetos, né, foram sendo criados e daqui uns dias, quem sabe, o Mine Hub vai estar o pessoal até brinca, né, explorando mineração em outros planetas, né? Então, a ideia é essa. A gente pode começar pequeno, a gente tem que mostrar valor, gerar resultado e à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai aprendendo, evoluindo e novas possibilidades vão surgir. Perfeito, obrigado, Vinícius. Bom, aproveitando aqui a palavra final do Vinícius, eu pedi agora para todo mundo, né, de câmeras abertas que a gente aplauda mais uma vez nossos palestrantes aqui, né? O César Boninho pode aparecer novamente ali também, né? Mas legal. Pessoal, olha, agradecer muito, né, ao Vinícius, a Cláudia, a César Boninho está aqui conosco, todos vocês, né, presentes. Quando eu estava divulgando esse evento, eu comentei que muitos colegas aqui presentes hoje poderiam ser tranquilamente palestrantes sobre o tema também, então é um ambiente muito rico que a gente tem mesmo, né? E é muito bom poder contar com colegas, né? Como vocês três hoje aqui que vieram, né? Se voluntariaram e muitos outros que a gente também tem, né? Pessoal, são 16 horas e 37 minutos, como tem a questão do compromisso de muitas pessoas, né? Tendo que sair, a gente assim, meio que um encerramento oficial, né? Aqui do nosso encontro de hoje, né? Então não perca os próximos episódios, em breve nos vemos, mas eu não posso perder a oportunidade de ter a Cláudia, o Vinícius, César, tanta gente boa aqui também, e eu só fiquei fazendo a intermediação, né, nas conversas, então quem quiser ficar um pouco, se Vinícius, Cláudia e César puderem ficar um pouquinho mais também, e a gente dá uma esticadinha aqui de uns 10 minutinhos a mais, fica aí aberto então espaço para a gente ter perguntas, e hoje, diferente dos outros dias, eu vou continuar gravando, porque essas perguntas tenho certeza que muitos outros colegas vão aproveitar. Então, se os colegas tiverem que sair, fique à vontade, muito obrigado. Quem puder ficar aqui um pouquinho mais, está aberto agora, franquear a palavra a todos. Henry, eu queria... Espero que agora consiga falar, Henry. Eu queria falar um pouco do eucaliptus, né? E o César me lembrou. Eu era conselheiro da CTNBio quando, pela primeira vez, apareceu na CTNBio a aprovação de pesquisas, né, com eucaliptos geneticamente modificados, né? Na época era só soja, milho e herbicidas. Então a gente só trabalhava com isso, muito raramente com alguns micro-organismos, né, mais importantes, micro-organismos que estavam em moda. Quando apareceu cana de açúcar e eucalipto, a gente fala, mas que coisa maluca aqui, para onde esse pessoal está indo, né? Então, hoje lembrou, deu para fazer, rever aquele filme antigo, de surpresa, de nós, da diferente Câmara. Eu não era da Câmara Vegetal e nem de Meio Ambiente, mas era da Câmara de Micro-organismos e Animais Geneticamente Modificados, né? Então, estou surpreso, realmente, que aquele projeto, há um pouco mais de 20 anos, quando apareceram as primeiras pesquisas na CTNBio, né, surtiu efeito, estão aí ativos e oferecendo celulose com menos lignina e menos outros componentes que complicam o processo de extração de celulose. A grande vitória
dos pesquisadores nesse campo da biotecnologia, especialmente da genética, da alteração genética dos vegetais. Parabéns a todos, né? A Cláudia, ao Ricardo e ao César, né? Pela contribuição que nos deram. Parabéns também ao Henry pela coordenação e convocação deste evento. Então, agora vamos para os finalmente do pessoal aí que tem perguntas e outras coisas. Muito obrigado. Maniani, né? Ricardo Maniani já fez alguns comentários, né? Que tinha que ter mais mining hubs e genoliptos aqui no Brasil, né? Ricardo, né? E aí vamos falar o genoliptos já turbinado, né, Cláudia? Com 20 e tantos anos de experiência, lei de inovação, consolidação de propriedade intelectual, uma série de coisas, né? Ficam imaginando o que era, né? Um projeto de 25 anos, a gente está falando ainda da antiga lei de propriedade, né? Industrial que a gente tinha ali, né? Olha só quanto tempo já se passou. Bom, colegas, alguém mais tem alguma palavra que gostaria de deixar aqui? Alguma pergunta, coisa do gênero? Não? Então tá bom. Então, feitas as palavras finais do nosso professor Lauro Domingos Moreira, então a gente vai fazer o nosso encerramento aqui. Não perca os próximos episódios. Link do Telegram da Parceria Biodiversidade Mais Inovação já está aqui disponível. O link do grupo também, da parceria, que tem ali o formulário para as pessoas se inscreverem também. E em breve teremos mais novidades aqui no nosso grupo, né? Sobre temas que vão desde a parte de gestão, a parte mais científica. O professor Írio Montanari está aqui, né? Hoje, até o final, fico imaginando o professor Írio está pensando, né? Em qual seria o consórcio para a gente juntar aquilo tudo que a gente tem, por exemplo, né? No mundo de plantas medicinais. E a Cristina Hopp, que viu, Cláudia, enquanto a gente está conversando aqui, ela já estava falando que via, né, o modelo do Mining Hub sendo aplicado à parceria Biodiversidade Mais Inovação, assim, quase como uma luva. Sim. E como a Cláudia, né, professor Lauro, já se ofereceu para falar com a gente sobre outras coisas, então já está aceito, viu, Cláudia? Tá bem. Vamos combinar uma data. Vamos sim. Vai ser um prazer para mim. Pessoal, tá ótimo então. Então são 16 horas e 42 minutos, né? Uma vez mais, então, a gente vai fazendo o nosso encerramento. Agora vamos encerrar aqui, então, para valer. Tudo de bom, até o próximo encontro. Obrigada, gente.